Ele que nos proporcionou este momento de poder estar aqui na casa dele. Eu creio que Deus tem uma palavra para o teu coração. Quem crê diz glória a Deus. Quem crê que Deus está na terra diz aleluia. Graças a Deus. Deus está aqui para nos abençoar. Querido, se Deus me der a graça de transferir para os irmãos aquilo que Ele propôs em meu coração nesta noite, e poder estar transmitindo para a igreja aqui neste lugar, eu quero acreditar que muitos de nós que estamos aqui nesta noite não sairá daqui vazio, mas sairá cheio da graça e do poder do Espírito Santo de Deus, porque eu ainda acredito que a palavra de Deus é vida para os nossos corações aqui nesta noite, amém? Graças a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia sem perda de tempo, no livro do profeta Jonas, no capítulo de número 1 e versículo de número 5. Livro do profeta Jonas, capítulo 1 e versículo de número 5. Deus tem uma palavra para você aqui nesta noite. Alegra o meu coração por esta oportunidade. É sempre uma responsabilidade muito grande poder ministrar ao coração da igreja, porque sempre procuramos uma revelação de Deus para poder transmitir para os nossos corações aqui neste lugar. Amém? Quem encontrou o texto diz glória a Deus. Glória a Deus. Quem encontrou o texto diz aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Eu glorifico a Deus porque eu não estou sozinho aqui nessa noite. Há uma igreja que adore, há uma igreja que glorifica, há uma igreja que exalta o nome do Senhor Jesus. Amém? Diz-nos assim o texto da palavra de Deus. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou, e dormia um profundo sono. Graças a Deus. Podem vos assentar. Assentando, glorifique e exalte o nome do Senhor aqui nesta noite. Queridos, aleluia ou não aleluia? Amém ou não amém? Quem está ligado diz glória a Deus. Quem não está ligado diz vou ficar ligado agora, pregador. Aleluia. Irmãos, Deus como outrora dissera para os irmãos, Ele tem uma palavra revelada para os nossos corações aqui neste lugar. Deus, pela sua graça e infinita misericórdia, tem usado de graça para com a minha vida, e tem pela sua infinita graça me usado para poder estar levando a sua palavra em diversos lugares. Toda honra, toda glória pertence ao nome do Senhor Jesus. Eu posso apenas transferir a vós uma palavra, mas somente Deus pode realizar um milagre na tua vida. Mas para que Deus realize milagres nas nossas vidas, é necessário que nós venhamos também transmitir a totalidade da nossa atenção para aquilo que é ministrado aqui neste lugar. Eu acredito que se você prestar atenção no que Deus irá falar aqui nesta noite, eu acredito, como a outrora disseram, as nossas vidas não serão mais a mesma, mas uma fusão do Espírito de Deus que já foi conectado na tua vida nesta noite, fará da tua vida hoje, eu posso acreditar, uma metralhadora para metralhar o inferno. Para onde você chegar, a bênção de Deus vai com você. Quando você chegar na tua casa, a presença de Deus irá contigo. Querido Deus, um texto onde Deus chama o profeta para estar ministrando a uma cidade de Nínive. Todos nós conhecemos essa história. Quando Deus ele chama Jonas para ministrar a essa cidade, e nós sabemos que Jonas ele pega um barco para Tarsis, para uma outra cidade a qual o Senhor não ia enviar. E nós sabemos como aconteceu, nós sabemos como se deu essa história. Mas a história que eu quero vos narrar nesta noite, ela tem um tema. E o tema é o seguinte: aleluia, lugar de conforto. Ou
conforto? Lugar de perigo. Querido, nós sabemos no versículo em que nós lemos que Jonas, quando ele pega ali o barco para se dirigir para a cidade de Tarsis, diz a Bíblia que ele desce para o porão. E a Bíblia diz que houve uma grande tempestade. Mas que quando o barco se balançava, enquanto o mar agitava os navios, a Bíblia diz que Jonas desce para a zona de conforto, para o portão, ou para o porão. E a Bíblia diz que no porão Jonas começa a deitar, ou Jonas, a Bíblia é taxativa, quando ela diz que Jonas estava dormindo um sono profundo. Jonas estava ali, na zona de conforto. Jonas estava ali dormindo. Jonas, em vez de pegar um barco para ir para a cidade aonde Deus lhe enviara, que era a cidade de Nínive, Jonas pega um barco e vai para a cidade de Tarsis. Tarsis, o significado da palavra Tarsis significa pedras preciosas. Então temos que Tarsis é uma cidade riquíssima, é uma cidade onde importava e exportava ali minérios ou diamantes e entre outras. Sabemos que Tarsis era uma cidade muito rica. Então quer dizer que Jonas, ao invés de ir para Nínive, porque Nínive tinha a sua fama, Nínive percorria-se a sua fama, que era uma cidade sanguinária. Porque eu acredito que Nínive é uma cidade sanguinária. Porque a Bíblia, qual era a mensagem que Deus envia para Nínive? A Bíblia diz que Deus manda que Jonas apregoa contra aquela cidade, porque os pecados daquela cidade já cheiravam mal às narinas de Deus. Então sabemos que Nínive, aleluia, não tinha ali um histórico muito bom. Sabemos que quando se falava de Nínive, falava de um povo que não temia o Senhor, falava de um povo, aleluia, que não tinha misericórdia, falava de um povo sanguinário, um povo que não conhecia a Deus, aleluia. Mas Tarsis fala de uma cidade aonde jazia as pedras preciosas. Ninguém muitas das vezes quer pregar em Nínive, porque Nínive não é um lugar de conforto. Nínive é um lugar onde nenhum profeta gostaria de estar. Nínive é um lugar onde mandava um profeta, dizia, vai lá pregar naquela cidade. Ele dizia, eu não vou, por quê? Porque Nínive não é uma cidade acolhedora. Nínive não sou benquisto ali naquele lugar. Mas Tarsis é um lugar bacana. Tarsis é um lugar onde todos os pregadores gostariam de pregar. Tarsis é um lugar onde todos os profetas gostariam de profetizar. Aleluia. Mas Jonas estava na zona de conforto, dizendo, está tudo bem, eu não estou indo para Nínive, eu estou indo para Tarsis. Lá eu vou ser bem sucedido, lá eu vou ser bem quisto. Mas o que Jonas sabia é que Deus, aleluia, estava olhando lá no céu, dizendo, Jonas, o teu trajeto está errado, o seu itinerário não é esse. Eu te enviei para Nínive. Aleluia. Acredito que muitas das vezes quero aqui conjecturar um diálogo entre Deus e Jonas, só para você entender. Eu acredito que Deus falava no ouvido de Jonas, Jonas, você tem que ir para Nínive. E Jonas virava para Deus e disse, Senhor, tem misericórdia. Nínive não, Tarsis é melhor. Tarsis é onde é um povo, aleluia, que vai aceitar a tua palavra. Tarsis é um povo, aleluia, que vai, aleluia, ter um coração mais aceito a tua palavra. Mas diz, aleluia, a Bíblia, que Jesus não veio para aqueles que estão sãos, mas Jesus veio para os doentes. Em outras palavras, Jesus não veio simplesmente para você que é bonzinho, para você, aleluia, que dá esmola, para você que tem dó de alguém, não. Jesus, ele veio para salvar os doentes, ele veio para trazer, aleluia, arrependimento dos corações daqueles que estão doentes. E quando Jonas olhava e dizia, aleluia, Tarsis, Jesus, é que eu tenho que pregar, Deus ele virava para Jonas e diz, mas é Nínive que eu quero salvar. Aleluia, acredite, irmão, as coisas não andam da forma que nós queremos. A carruagem de Deus anda na contramão da história.
ditando a forma que Deus tem que trabalhar. Tem gente que tem a ousadia de virar e dizer: Deus, é assim. Se for assim, eu não aceito. Se não for desse jeito, eu não quero. Deus, aleluia. Se não for de carro, se não for em Mercedes-Benz, se não for em limusine, eu não quero pregar. Se vir com fusquinha, pra lá fusquinha. Eu quero ir de carro importado. Ei, Deus está dizendo nessa noite: não é do jeito que você quer. Se Ele salvar a tua família, é Deus. Se Ele não salvar, Ele é Deus da mesma forma. Se Deus não te curar, Ele é Deus. Mas se Ele não te curar, Deus também continua sendo Deus. Mas a fé opera milagre. Diga para os teus irmãos: a fé opera milagre. Diga para ele: diz, a fé opera milagre. Aleluia, seja mais profética agora. Não ouvindo o noivo para mexer na porta. Diga para ele: diz, a fé, ela promove milagres. Deus pode até continuar sendo Deus se Ele não fizer, mas Deus tem prazer em fazer na tua vida um milagre. Deus tem prazer em fazer na tua vida um milagre. Zona de conforto, lugar de perigo. Nínive não representava nenhuma segurança para Jonas, mas Tarsis representa o lugar de conforto, aonde todo mundo quer ir, aonde todo mundo quer pegar. E a Bíblia diz que Jonas, ele estava ali, ele estava deitado no porão, ele estava dormindo. E é um perigo, querido, para quem tem uma chamada de Deus. Quando Deus chama alguém, Deus não nos chamou para ficar na zona de conforto. Porque a zona de conforto, pregadores, irmãos que estão aqui, é um lugar onde todo mundo quer ficar. Eu vou exemplificar para você, na verdade, nos dias. Hoje, o que é a zona de conforto? Sabe o que é a zona de conforto? É aquele momento em que Deus se desperta pela madrugada para orar. É naquele momento em que você acorda e começa a dizer: Deus, o que está acontecendo? Eu estou sem sono. Eu não consigo pegar no sono, mas mesmo assim, a zona de conforto te diz: tenta, fecha os olhos, toma um suco de maracujá, para ver se você consegue dormir. O que é a zona de conforto? É quando Deus se desperta pela madrugada para você orar. Mas a zona de conforto te diz: você tem que dormir. Mas Deus está dizendo: você tem que orar. Aleluia, sabe o que é a zona de conforto? É quando você levanta de manhã, aleluia, e vê aquela mesa forrada de pão com margarina, leite com pote lá em cima. A zona de conforto te diz: rapaz, abasteça, aproveita o tempo da vaca gorda, começa a comer, começa a se engordar, começa a ir a satisfazer o teu desejo comendo. Zona de conforto. Mas a zona de segurança é a zona em que você olha e diz: hoje não. A zona de segurança é quando você olha para a mesa e você dá somente aquela lambida nos beijos. Vira para o teu irmão, a tua esposa, e vira para ela e diz: bom apetite. A zona de conforto, querido, é quando tem um culto à tarde para você fazer. É quando tem um culto de evangelismo para se fazer. Sempre depois do almoço, dá aquela fome. Ou, melhor, sempre depois do almoço dá fome, né? Dá sono. Obrigado. Daquele sono. A zona de conforto lhe diz: rapaz, tu comeu agora. Dá aquela lombeira e sabe o que é que você tem que fazer? Vou dormir. Zona de conforto. Mas a zona de proteção lhe diz: rapaz, vai para o culto de evangelismo. Deus tem uma palavra para você naquele culto. É, papai. Mas tem pessoas que às vezes preferem ficar dormindo ao invés de ir no culto de
evangelismo. Porque no pensamento dele ele diz: eu vou no show do Fernandinho, nada contra. Eu vou no show do Oficina G3, nada contra. Mas só que culto de evangelismo, sabe, não possui através, não atrai multidões. Porque na visão de muitos é apenas um culto evangelístico, aonde os rostos são os mesmos. É verdade. A cara é a mesma. Você diz: eu vou ouvir aquele irmão dar oportunidade sempre para as mesmas pessoas. Lá não vai ninguém diferente. O que é que eu vou fazer em um culto de evangelismo? Vou ficar em casa, vou dormir que eu ganho mais. Mas você se esquece que o teu milagre não depende do homem. Você se esquece que Deus está querendo apenas que você saia da zona de conforto, se levante, sacode a poeira e diz: Senhor, eu vou, porque eu sei que lá Deus tem uma vitória para a minha vida. Deus tem uma vitória para a minha vida. Jonas não sabia o que ele estava imposto para ele. Verdade. Porque Jonas estava andando segundo os seus pensamentos. Jonas estava andando segundo aquilo que ele pensava que era o certo. Mas só que Deus é diferente do homem. Deus virou para Samuel, e quando Samuel iria ungir Abinadab, primogênito, entre os filhos de Jessé, Deus brava lá no céu e diz: olha, Samuel, tu olhas como homem, olha, mas eu, porém, não vejo como o homem vê. Tu vê o exterior, aquilo que está por fora, porém eu vejo o coração. Jonas não estava entendendo o mistério. Mas segundo a história, diz que lá na cidade de Nínive tinha cerca de mais ou menos 6 ou 600 mil habitantes. 600 mil habitantes. Sabe por que Jonas não queria pregar em Nínive? Porque, primeiro, a fama de Nínive não era boa. A fama de Nínive era uma cidade o quê? Sanguinária. A fama de Nínive era uma cidade que matava os profetas. Então quer dizer, quem gostaria de ir pregar naquela cidade? Jonas pensou consigo: eu vou pregar para quê, Senhor? Eles não vão aceitar a tua palavra. Te mostro dentro do texto que Jonas tinha uma visão que eles não iriam aceitar a palavra. Jonas ignorou a chamada de Deus, não como profeta, mas de querer fazer aquilo que estava no seu coração, na sua ideia. Mas só que o que Jonas não sabia é que tinha 600 almas, ou 600 mil almas, que precisavam ser salvas. Sabe por que Jonas, ele ignorou a cidade? Porque a Bíblia diz que quando Jonas proferiu a palavra de arrependimento, a Bíblia diz que Jonas subiu e ficou de lá de cima, esperando a cidade ser destruída. Jonas tinha um povo como um povo tão duro de coração, que Jonas não esperava que o povo se arrependesse. Quantas pessoas estão hoje dizendo: eu não prego para fulano de tal, eu vou pregar com aquele cachaceiro, para quê? Aquele ali não tem mais jeito, já só se entregue às bebidas. E você ignora a salvação, se esquecendo que a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não sou eu, não é você, mas é o Espírito Santo de Deus. Então apenas pregue e deixe que o Espírito de Deus faça a obra. Mas para de julgar. Para de dizer: fulano de tal não tem jeito. Eu não vou falar de Jesus para minha filha, sabe por quê? Porque a minha filha não tem jeito. Eu não vou falar de Jesus para o meu esposo, porque não tem jeito para o meu esposo. Mas a Bíblia diz que a mulher sábia, ela tem o seu marido sem palavras. A Bíblia diz, querido, aleluia, que você ganha apenas com o teu testemunho. Mas quantas pessoas estão ignorando as pessoas? Fulano de tal está se entregue ao crack, então eu não vou pregar para ele mais. Fulano de tal assim, assim, assado. Deus está nos mandando a dizer nessa noite: apenas pregue, apenas fale, porque quem opera é o meu Espírito. Jonas estava ignorando a salvação daquela nação, mas Deus estava lá de si mesmo: Jonas, se você soubesse o que eu tenho para fazer na vida dessa nação,
Jonas ficou assim, aleluia, o que vão dizer de mim, Senhor? Vão dizer que eu sou um profetinha à toa. Vão dizer que eu não sou de nada, que eu não fui escolhido pelo Senhor. Porque eles não deram credibilidade. Jonas ficou lá, Senhor, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Durante esse tempo a Bíblia diz que o sol ficou escaldante. Mas a Bíblia diz que quando ele estava lá pedindo a morte, você já viu aquela pessoa desanimar? A pessoa que entra no estágio de desânimo profundo. A casa está aquela bagunça. Mas quando a pessoa está naquele desânimo, ele não se preocupa com a casa. Ele não se preocupa em arrumar a casa. Não, sabe por quê? Porque o coração dele está triste, está moído. Jonas estava assim. Ele não estava nem aí para o sol. Jonas não procurou sombra. Mas a Bíblia diz que Deus teve misericórdia de Jonas. E a Bíblia diz que Deus fez crescer uma bamboreira que cobriu Jonas. E ali fez sombra, a proteção de Deus sobre Jonas. Mas a Bíblia diz que no dia seguinte, ou alguns momentos depois, o próprio Deus fere a bamboreira. E a Bíblia diz que quando Deus fere a bamboreira, seca. E Jonas começa a sentir ali muitas das vezes dor, pena da bamboreira. Aí Deus já pregou a simples palavra: tu tens misericórdia dessa planta, mas não tem misericórdia daquele povo 600.000 almas que não sabe nem sequer discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Tu terás dor da bamboreira. Mas sabe o que eu aprendo com isso? Sobre os profetas dos dias de hoje. Nínive não proporcionava nada para a vida de Jonas. Nínive era apenas uma profecia, apenas uma palavra. Mas sabe o que proporcionava a bamboreira na vida de Jonas? Sombra. Nínive era apenas uma palavra. Nínive era apenas uma pregação. Mas sabe o que a bamboreira representava? Sombra. Você vai entender agora. Tem muitos pregadores nos dias de hoje que só vão em lugares que lhe oferecem sombra. Existem cantores nos dias de hoje que só vão em lugares que lhe oferecem sombra. Por que ninguém quer ir nas Vielas pregar a palavra de Deus, pastor? Por que cantores não querem ir em presídios como Elaine Martins, ou Eliane Martins faz? Por que ninguém quer ir nas favelas pregar debaixo dos viadutos? Porque debaixo do viaduto não proporciona sombra. Nas favelas não lhe dão sombra. Você vai entender. Sabe de que sombra eu estou falando? Eu estou falando de suporte. Eu só faço se eu tiver retorno. Eu só prego se me pagar. Eu só canto se tiver cachê. Eu só vou em lugar se eles me derem oferta e ainda mais tem que depositar na conta primeiro. Senão eu não vou. Jonas estava preocupado com a bamboreira porque ela produzia sombra. Ninguém quer pegar quando não vai lhe proporcionar resultados para a sua vida. Ninguém quer ir nas favelas porque lá não paga. Mas Deus está convidando nessa noite profetas, nesta geração, que se encha de Deus para ganhar almas sem pensar no retorno. Aleluia! Então, queridos, nesta noite, saia do lugar de conforto. Porque o lugar de conforto, aleluia, proporciona perigo.
O pecado do orgulho. O pecado da soberba. A Bíblia